E aí galera, aqui é Alexandre falando, trazendo para você um vídeo aí sobre memória do aparelho, especificamente sobre a memória RAM. Esse aparelho aqui é um A54, que parece assim, olhando meio despercebido, dá até para passar pelo S23. Ele tem 8 de memória RAM, mas a memória dele pode ser aumentada. É assim, né? Uma aspa, você pode aumentar a memória do seu aparelho. Vai melhorar o desempenho? Sim ou não, galera? Porque com menos memória ele é mais rápido e com mais memória ele ficaria mais lento. Galera, é meio complicado, meio contraditório, mas é isso. Ele já de fábrica, ele já vem com essa memória expandida ativada, mas tem como você aumentar. Cada modelo, esse eu estou gravando aqui de um S10, eu posso expandir ele até para 16 gigas. Ó, para 16 gigas. Não é bem assim, né, galera? Mas vamos lá. Você vai em configurações, assistência de aparelho, certo, cara? Então, os modelos de intermediário para cima, a maioria tem essa opção aqui, ó. Você vem em memória RAM, vai ver verificação e aqui, galera, RAM Plus, memória Plus, né? Você pode aumentar a memória. E aqui, galera, eu posso deixar 2 GB, 4 GB, 6 GB e 8 GB. E você tem a opção também de desativar o aparelho. Só que se eu desativar essa memória auxiliar, ele vai reiniciar. Então, não estou querendo reiniciar ele agora. Só que se eu desativar, agora que tudo vai para o seu uso, galera. Tudo vai de como usa o aparelho. Se você quer agilidade no aparelho, você pode desativar a memória. 8 GB de memória, não é tanta pouca memória assim por dia de hoje. Já foi muita coisa, hoje dia de hoje nem tanto. Ele vai ficar mais ágil. Mas em compensação, galera, quando você abre vários aplicativos. Aqui está sem internet, está sem foto, acabei de formatar o aparelho. Mas aqui estou abrindo muitos aplicativos aqui aleatório. Não tem muito aplicativo aqui para abrir, mas estou abrindo, certo? Então, galera, só para vocês entenderem. O que acontece? Ele com essa memória Plus, essa memória auxilia o aparelho. Em que seguinte forma, quando você abre vários aparelhos, vários aplicativos, esses aplicativos se aloca nessa memória virtual. Então o que acontece? Só que essa memória virtual ela é mais lenta do que a memória flash, que é a memória RAM. Então, quando você abre vários aplicativos e quando você vai acessar muitos aplicativos e os aplicativos que acabam se alocando nessa memória virtual, essa memória por ser um pouco mais lenta, não é lenta não, um pouco mais lenta, o aparelho tende a ficar um pouco mais lento. Não é uma lentidão de tá muito não, um pouco mais lento, quase imperceptível. E evita do aparelho travar, porque ele tem mais memória para se alocar e essa memória para auxiliar. Então o aparelho, em vez de travar, ele vai alocando na virtual. E quando ele precisar acessar algum dados que está na memória virtual, ele fica um pouco mais lento e usa a memória compartilhada do aparelho. Lembrando que essa memória, galera, é a memória de armazenamento que compartilha com a memória do sistema. Então a memória que tu botar aqui, deixa eu ver aqui. A memória que você compartilhar aqui vai estar, vamos usar 8 GB. Não precisa usar 8 GB. Mas se por um acaso você usar 8 GB, você está perdendo 8 GB de armazenamento. Então, galera, aqui está vendo o padrão, aqui já está no padrão 4, né? Eu acho que não precisa mais do que 4 ou 2 GB, não precisa mais do que isso. Mais do que isso seria desperdício de memória. Você não vai acabar usando isso tudo e vai estar só perdendo mais memória. Mas se por um acaso o seu aparelho não tiver com isso ativado, ele vai ficar mais rápido, porque ele não vai ficar
trabalhando em conjunto com a memória mais lenta, só que você abre uns 4, 5 aplicativos, o aplicativo não vai estar aberto. Quando você abrir o aplicativo, em vez de ele começar da onde parou, que está começando tudo da onde parou, ele vai fazer o que? Ele vai fechar, e quando você abrir o aplicativo, ele vai carregar de novo como você estivesse abrindo o aplicativo. Então ele não vai ficar mais em segundo plano. Ele vai fechar, vamos supor, ele abre uns 2, 3, 4 aplicativos, consegue deixar em segundo plano, mas quando passar disso ele vai começar a fechar os aplicativos que você abriu anteriormente. Os primeiros aplicativos a ser abertos são os primeiros a começar a ser fechados. E você usando essa memória compartilhada, essa memória RAM Plus, você consegue aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui direitinho para vocês verem o caminho. Ó. Configurações, que está dando reflexo. Aqui, ó. Configurações, assistência de aparelho. Você vem aqui aqui, e aqui embaixo vai estar aqui, ó. Clicou, e aqui, se tiver desativado você... galera, eu recomendo usar sim. Pelo menos 4 GB, você tendo um aparelho de 128 não vai fazer tanta falta. E é melhor o telefone perder um pouquinho de desempenho do que ele acabar travando ou acabar fechando o aplicativo. Pô, galera, no meu aparelho tem aplicativo que eu abri um tempão, eu abro e está lá. Claro, se você reiniciar o telefone, aí vai mudar. O aplicativo vai acabar reiniciando também, certo? Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje, falando aí sobre mais um pouco sobre essa tal dessa memória. Eu estava curioso também. Para mim era uma coisa que deixaria... O aparelho ficaria com muita memória, mas não é bem assim, ele só dá um auxílio. E você, os aparelhos em segundo plano, permanecer mais tempo aberto do que o comum. E por conta disso, o aparelho ficou um pouquinho mais lento, certo? Então, galera, isso aí foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Se você não é inscrito por aqui, se inscreve aí, porque vídeos como esse eu sempre trago para vocês. Valeu então e fui!